E lá não é a mesma palavra grega. A palavra grega que o senhor usou é mesos. E aí eu dou a mão para uma toré centro. Só que lá em Hebreus 1:3 está dizendo que ele se assentou a dexios. A direita, não é mesos. A direita da majestade. E eu perguntei, se meio é meio, por que direita não é direita? Todos os momentos que a palavra dexios aparece na Bíblia, eu posso fazer aqui um compilado rápido, por exemplo, se teu olho direito te faz tropeçar, é a mesma palavra. Jesus está falando que é o olho do meio? Se a tua mão direita te faz tropeçar, Jesus está falando que é a mão do meio. Então. Se a tua mão direita te faz tropeçar, se tem diante de vós dois caminhos, da direita e da esquerda, Jesus está falando do caminho do meio. Então todas as vezes que aparece dexios, é direita. E qual que é o problema do senhor assumir que a palavra dexios é direita? Como é que o senhor vê esse tema? Jesus e o Pai, como o senhor disse, é a mesma, trata-se da mesma pessoa ou são pessoas distintas? Bom, eu não vejo como pessoas distintas, porque quando se tem um conhecimento das escrituras, principalmente do Antigo Testamento, né? Nós vemos um compromisso muito sério por parte de Yahvé, Jeová ou Ial, como estão denominando ultimamente, mas vamos lá, Jeová assume, né, categoricamente que viria a esta terra. Jeová afirma que não enviaria seu filho, que enviaria uma outra pessoa, uma segunda pessoa, até porque os judeus jamais tinham na sua doutrina, no seu ensinamento, a menor informação de que Jeová teria um filho. Não há nenhuma página na Bíblia, no Antigo Testamento, que você pode falar aqui, ó, Deus tendo um filho aqui com ele lá em cima. Então, a gente já começa entendendo pelas Escrituras, um leitor assíduo das Escrituras, uma pessoa que estuda a Bíblia a fundo, vai ver nos textos sagrados, Jeová falando, principalmente Ezequiel 34, ele fala, verso 11, eu mesmo, diz inclusive essa minha tradução da King James, né, de 1611, né, Yahvé diz, eu mesmo, eu pessoalmente irei buscar as minhas ovelhas. Eu vou buscar minhas ovelhas. E tem outras muitos de referência, por exemplo, Isaías, né, diz que vosso Deus virá e com vingança vos salvará e coxo vai saltar. Então há muitas referências no Antigo Testamento de Deus assumindo um compromisso com o povo de Israel que viria buscar o seu povo. Então, quer dizer, aparece o Novo Testamento, aparece toda aquela questão, né, e aí começam a dizer, né, a ver pessoas na divindade, coisa que não existe de maneira nenhuma dentro do conceito judaico, né? Dentro do monoteísmo bíblico, do monoteísmo raiz, a menor possibilidade de dividir a divindade em dois, em três, essas questões. Então, por essa razão e muitas outras, o próprio Jesus, ele afirma pelas Escrituras ser ele o Cristo, ser ele o Messias tão aguardado pelos judeus. Eles não o aceitaram porque Jesus, fazendo uma leitura equivocada da própria Bíblia, dos próprios textos sagrados, rejeitaram o Senhor. O Senhor foi rejeitado pela própria Bíblia, né? Os judeus que tinham conhecimento pleno da Torá rejeitaram Jesus porque ele não reunia os requisitos, segundo eles, uma leitura equivocada, e por isso rejeitaram, né? Mas tinha que rejeitar, era profético, aquela coisa toda. Mas existem muitos textos claros nos Salmos, nos profetas, na Torá, que evidenciavam que o Senhor Jesus, que Deus é um, único, não há outro além dele. Inclusive a indivisibilidade de Deus é algo assim muito, muito marcante. A própria matemática em si prova que o número 1, ele é indivisível, segundo Ian Stewart, né, escreveu no seu livro O Fantástico Mundo dos Números, né, ele fala sobre a unidade indivisível no capítulo 1, ele diz que o número 1 é o menor número inteiro positivo, né, e ele é a unidade indivisível da matemática. O único número positivo que não pode ser obtido pelas somas de dois números positivos menores. Então, o número 1, ele expressa uma importante ideia matemática. Isso estou falando no conhecimento geral, que não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com estou falando de um matemático inglês dizendo que o número 1 expressa essa importante ideia matemática, que é a ideia da unicidade. Por isso eu gosto desse termo, unicidade de Deus. Deus é um, único, indivisível, não há outro além dele, e se chama Jesus Cristo. Agora, o que fazer com os textos que nos fazem refletir e supostamente aponta a ideia de 2, supostamente aponta a ideia de 3,
Ok. Isso não dá para dividir num debate de 1 hora, não dá para dissecar. Muito bem. Pastor César Cavalcante, o senhor ouviu atentamente toda a exposição do pastor Tony de Souza. Parece-me que ele não acredita que, né, o filho existia antes com o pai, passou a existir. O que o senhor tem a dizer? Bom, primeiro, a fé cristã tradicional em 2 milênios da igreja é a fé trinitária. Cremos em um único Deus. Esse Deus é uma única divindade, e nessa divindade estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme a Bíblia apresenta. Algumas coisas que eu fui anotando aqui rapidamente da fala do pastor, é que, por exemplo, ele citou alguém que falou que o número 1 é o único número indivisível, né? Qualquer aluno de 2ª série, 3ª série da matemática do curso fundamental sabe que o 1 se divide, sim, e ele pode ser dividido por números... Menores positivos que ele, não, né? Menores e positivos, claro. 1 dividido por 2 é meio é positivo, entende? Então, se você pegar se você pegar 1 e dividir por 2, dá 2 de meio. Cada meio é positivo. Agora, se você dividir por 4, enfim, dá 4 de 25. Todos eles positivos. Mas, então, isso é elementar da matemática, né? A matemática clássica, ela vai dizer que entre o número 1 e o número 2 há uma infinidade de números. As possibilidades são realmente infinitas. É só consultar qualquer livro de matemática, e isso é bem claro. Sobre o fato de ter dito que em Salmos capítulo... Salmos não, que a Bíblia diz lá em... Acho que Jeremias que ele citou. Né, que, Ezequiel, que a Bíblia o tempo todo fala que não tem textos falando do Filho de Deus. Tem também o texto é Salmos, capítulo 2, verso 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Esse texto é aplicado a Jesus, não na minha concepção. Quando você lê o texto lá de Salmos, capítulo 2, versículo de número 7, deixa eu achar aqui rapidinho. Acho que ainda estou na metade, né? Então, Salmos capítulo 2, versículo 7, diz assim o salmista: proclamarei o decreto ao Senhor, ele me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. E as referências cruzadas sempre vão apontar para Cristo. Essa exegese não é minha, essa exegese é apostólica. O capítulo 13, versículo 33 dos Atos, esse texto é citado, apresentado a Cristo, como cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem está falando aqui é um dos apóstolos, o Paulo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, para qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez serei seu pai e ele será meu filho. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, dizer que no Antigo Testamento não tem uma fala a respeito de Cristo chamando ele de filho, é desconhecer esse salmo. E não desconhecer apenas o salmo, mas desconhecer também o que os próprios apóstolos de Jesus, aqueles que ele mesmo escolheu, utilizando esse próprio Salmos 2, verso 7, aplicando a Jesus. Então, essa aplicação não é minha, eu só estou lembrando aqui os textos bíblicos. Ademais disso, é muito fácil, eu posso citar aqui com certa facilidade, pelo menos 10 textos bíblicos, onde Jesus ora ao seu Pai, onde Jesus chama o Deus do Antigo Testamento de Pai. Então, eu acho que ninguém duvida que é fácil mostrar pelo menos 10 textos aqui de Jesus orando, e essas orações, algumas vezes, fica muito claro que ali... Bom, todas as vezes ele está orando e está falando com outra pessoa. E em algumas das orações, a vontade deles, inclusive, é distinta. O pai tem uma vontade, o filho outra. Muito bem. Pastor Tony, o senhor acabou de ouvir o pastor César e eu percebi que o senhor tem aí uma oposição. Opa. O senhor tem 3 minutos para fazer, então, agora a sua consideração em relação ao que ele disse. Então, o pastor me acusou de desconhecer o Salmo 2. Olha, como nós vamos desconhecer esse salmo? Só que esse salmo não está falando que tem 2 pessoas lá em cima. Esse salmo é profético. Dizer que esse salmo, tu és meu filho, hoje te gerei, para provar que tem 2 lá em cima. Primeiro, o filho foi gerado aonde? Lá em cima? Essa é a pergunta que faz.
Qualquer pessoa que... A própria hermenêutica nos faz refletir sobre o texto, né? Tanto o texto direto quanto o texto amplo, no caso é o texto amplo, o filho foi gerado lá em cima. Quer dizer, usar Salmos 2 para provar que o filho foi gerado lá em cima, que já havia um filho com ele lá em cima, esse salmo é uma profecia que veio a se cumprir nos textos citados por Pedro em Atos, lá em Hebreus capítulo 1, dizer que nós desconhecemos esse texto é, pelo menos, né, menosprezar o adversário no debate. Porque, olha, dizer que esse texto pode servir de base para dizer que Jeová tinha um filho junto dele lá, e o filho foi gerado aqui na terra, então onde Deus gerou esse filho? Lá no céu? Essa é a pergunta que nos faz, né? Então o filho foi gerado aonde o filho de Deus? Foi gerado aqui. Ele está usando uma profecia bíblica, mas o próprio Salmos, capítulo 78, verso 2, o próprio Jeová fala: eu abrirei minha boca por parábolas, inspirando o salmista para dizer que vai abrir a sua boca por parábolas. Jeová que está falando. É mais base para sustentar que Jesus é Jeová, e aí os próprios discípulos fazem o que muitos trinitários fazem hoje. Ah, mestre, por que tu falava por parábolas? Perguntam em Mateus capítulo 3, verso 10. Jeová diz: eu vou abrir minha boca por parábola. E os discípulos: por que o senhor fala por parábola? Se eles conhecessem os salmos, será que eles fariam essa pergunta? Então, quer dizer, é muita questão que não dá para a gente resolver em uma hora, mas para a gente se situar. Então não é questão de desconhecer o Salmo, o Salmo 2 ou o Salmo 10, né? Diz o meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita até que ponha. Quer dizer, como que nós não conhecemos? Como a gente faz teologia e não conhece esses salmos? A questão é a hermenêutica correta, a exegese correta, mergulhar na cultura pelo qual os autores bíblicos escreveram, ter um conhecimento de hebraísmo, ter um conhecimento como os mestres. Não estou aqui subestimando os pastores, muito pelo contrário, peço até que os irmãos me perdoem, mas os irmãos são teólogos, os irmãos conhecem essas expressões, e a gente precisa saber entender o que é profético e o que é literal, o que está apontando para o futuro e o que é presente. É o que está dizendo lá no Salmo 2, está falando: tu és meu filho, hoje direi, que fez se cumprir muitos anos depois, centenas de anos depois, lá no nascimento de Jesus, lá no ventre de Maria, foi gerado lá. Então, essa aqui que é o entendimento, né? A hermenêutica, a interpretação, né? Vamos dizer assim. Muito bem, pastor César, o que o senhor tem a dizer acerca dessa fala do pastor Tony de Souza? Primeiro, eu não quis ser indelicado. E se eu passei essa impressão nisso, o senhor me perdoa. Que isso, porque eu não quero ser indelicado com o senhor. Jamais. É que o senhor disse que a matemática diz isso. Mas isso não é um fato. Com relação à matemática... Eu não te atrapalhei. Eu vou concluir aqui, aí depois eu te ouço como eu te ouvi, senão vai embolar. Perdão, desculpa. Mas vamos lá. Então, quanto à matemática, eu só citei o que é elementar da matemática. E quando eu falei do filho, porque o senhor disse que no Antigo Testamento, depois o senhor pode voltar ali assistir, que no Antigo Testamento não existe nenhuma vez uma fala apresentando Deus como filho. E aí eu te lembrei do Salmos. Falei, talvez você não esteja lembrado desse Salmo. Então, né? Mas tem muito mais. Por exemplo, Provérbios capítulo 30, versículo 4, diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se o sabes? Essas são referências a uma pessoa, e essa pessoa é poderosa porque amarrou as águas, ele com os punhos, ele é criador, e esse tem um filho. Então, está aqui tanto o pai quanto o filho, nas páginas do Antigo Testamento, quando o senhor disse na sua primeira fala que não se lembrava de um texto, ou não tinha um texto no Antigo Testamento. Na verdade, tem vários, mas não quero desmerecer apresentando aqui meu argumento, não é essa a minha intenção. Então, quando a Bíblia diz, eu já citei 2 textos onde aparece filho claramente, e são textos onde se cumpre claramente na pessoa de Jesus Cristo. Os próprios apóstolos usam esse texto dentro das Escrituras, das 4 linhas das Escrituras, para se referir a Jesus, como o senhor mesmo admitiu agora há pouco, chamando ele de filho. Se lá no Antigo Testamento chama de filho, para ser filho tem que ter um pai. Não tem como ser filho sem ter uma outra pessoa. Entende? Então, a própria pluralidade de pessoas,
aí apresentado já fica claro no corpo dos textos do próprio Antigo Testamento. A gente não precisa ir muito além do Antigo Testamento. Ademais disso, ainda tenho alguns segundos, ademais disso, eu estou citando esse argumento que para ser pai é preciso, só é possível ser pai se você tiver um filho, e se existe filho, só é possível ser filho se houver um pai. Então nós estamos falando aí já de duas pessoas distintas. O senhor não é a mesma pessoa do seu filho, e o seu filho não é a mesma pessoa do senhor. E na Bíblia, em João capítulo 6, versículo 38, que eu queria deixar para o senhor responder, Jesus disse assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, por que a vontade deles é distintas? São vontades distintas. Que tipo de situação é essa? E aí, pastor Tony de Souza, agora eu quero te ouvir, porque a argumentação que ele apresentou é forte. Forte. Bom, veja bem, primeiro eu queria citar Provérbios capítulo 30, do 1 ao 4, a própria hermenêutica, a exegese de capítulo 30, verso 4 de Provérbios. Ele pergunta, é um provérbio de Agur, perguntando quem subiu ao céu. A própria interpretação do texto, ela esclarece. Inclusive eu ministrei essa semana na aula de hermenêutica falando deste texto exatamente, semana passada. Quer dizer, ele faz uma pergunta: quem subiu ao céu? Se você interpretar, vamos lá, quem subiu ao céu? E de lá retornou. Quem foi lá em cima? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem representa quem represa as águas, né? Quem terminou todos os limites da terra? Um monte de perguntas de retórica. Na hermenêutica é pergunta de retórica, já partindo do pressuposto de ideia que a pessoa não tinha a resposta correta. Aí ele pergunta, qual é o nome? Aí você vai para o texto e está perguntando, quem subiu lá? Se alguém subiu lá, qual é o seu nome? E se ele já morreu, não teve descendente, qual é o nome do seu... deixou descendente, qual é o nome do seu filho? Quem subiu lá? Isso não está falando que Jeová tem um filho lá em cima. Mas isso é uma regra simples de hermenêutica. Básica. A exegese não está falando de Jeová e Jesus aqui, mas de maneira nenhuma. Inclusive, a prova disso, você que está ouvindo o programa. O próprio trinitário, que crê na Trindade, Jonathan Edwards, ele explica esse Provérbios 3, verso 4, do 1 ao 4, da mesma forma como nós estamos explicando, como eu estou falando aqui. Ele está perguntando, quem subiu lá? Você sabe quem subiu lá? Quem segurou as ondas? Tem alguém capaz de fazer isso tudo? Se tem, você fala o nome dele. Ou, pelo menos, se ele já tiver morrido, o nome do seu filho, o nome do seu descendente. Quer dizer, é mergulhar no hebraísmo sobre a vontade do pai e a vontade do filho. Outra questão de hermenêutica. Primeiro, precisamos saber qual é a vontade do pai. E depois, qual é a vontade do filho. Quando você encontra a vontade do pai, que são distintas, vontades distintas, não pessoas distintas, porque você precisa saber. O texto, a própria regra básica de hermenêutica nos faz refletir sobre o texto. Não está falando de duas pessoas, está falando de vontades. Eu não vim para fazer a minha vontade. Jesus não veio para fazer a vontade dele e veio fazer a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para o pastor César Cavalcante e para todos que estão ouvindo. Qual era a vontade do Pai? E qual é a vontade do Filho? Quer dizer, o Filho tem uma vontade e o Pai tem outra. Mas por que foi falado isso? Já que eles não são distintos, é a mesma pessoa. Será que nós não temos vontades distintas? Será que não há um conflito dentro de nós mesmos? Paulo fala muito bem desse conflito. Muito bem, pastor César, mais 3 minutos para a sua tréplica. O pastor devolveu a minha pergunta sem respondê-la, né? Mas é normal. Jesus fazia isso também. O Provérbios capítulo 30, versículo 4, que ele citou aí o Jonathan Edwards, né? Sobre esse texto. É um texto difícil, né? Ninguém subiu ao céu e tal. Mas a gente pode citar também apóstolos de Jesus Cristo dentro das 4 linhas das Escrituras para interpretar esse texto. Está lá em Efésios capítulo 4. Quem subiu? O mesmo que subiu, o que desceu é o mesmo que subiu. Tá lá. E esse que subiu, o que desceu, é Cristo. A gente também pode interpretar esse texto à luz de João capítulo 13, quando Jesus Cristo diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu,
são alusões claras ao texto de Efésios, ou melhor, de Provérbios, capítulo de número 30, que eu citei aqui, e que as próprias referências cruzadas, não precisa de muita, malabarismo nem nada para entender que ali é uma fala a respeito de Jesus, e lá em Provérbios está falando do Pai. E também está falando do Filho. Eu estou falando de locais textualmente onde aparecem o Pai e o Filho. Mas Jesus orou no seu batismo ao Pai, Lucas 3:21. Jesus orou num lugar solitário em Marcos 1:35. Jesus orou no deserto. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, a quem ele está orando? Qual é essa necessidade de orar? Algumas vezes na oração de Jesus, por exemplo, em João capítulo 17, ele levanta os olhos ao céu e diz Pai. Ele chama de Pai. É chegada a hora, glorifica o teu Filho. No Getsemane, Jesus ora, veja, em Mateus 26:36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E no 39 ele ora dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então eu fiz a pergunta no bloco anterior, ele não respondeu, mas disse que era muito simples, não respondeu, mas é muito simples, e devolveu a pergunta para mim, para que eu respondesse. E para mim é uma resposta muito simples. A vontade dele, a vontade do Pai ali é a questão da cruz, e Jesus, como homem, ele está orando ali a respeito do cálice da agonia, ele está ali reticente quanto a isso. A prova disso está na carta aos Hebreus, capítulo 5, onde a Bíblia diz que Jesus se ofereceu com grande clamor e lágrimas àquele que o podia livrar daquela situação completa. E aí ele diz no final: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. São vontades diferentes. São vontades diferentes. Se são a mesma pessoa, por que uma mesma pessoa tem vontades diferentes sobre o mesmo assunto no mesmo momento? Bom, eu prefiro falar aqui sobre o tema do debate, né? Se Jesus e o Pai é a mesma pessoa. A profecia de Isaías diz que um filho nasceria, Isaías 9:6, e que esse filho seria Pai, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, todos esses títulos, né? A criança que nasceria em Belém seria Pai da eternidade, não é um pai comum, não é um pai, vai nascer um pai, né, conforme o pastor falou lá, você tem filho, como é que você vai ser filho se você não tem um pai, né? O próprio pai nasceu de dentro da sua filha, né? Como é que a gente vai entender isso? O pai não é um pai qualquer, o pai da eternidade, pelo menos Isaías falou, o pai eterno se fez filho, um menino se nos deu, e esse menino chama-se Jesus, ou Yeshua, cujo nome hebraico, né, Yeshua Hamashia. O próprio nome de Jesus, na sua etimologia, no seu significado, significa Jeová salva. Mas aí, várias outras pessoas com esse nome de Jesus, a gente não vai entrar nesses pormenores. O fato é que o autor, né, da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 4, verso 6, um só Deus e Pai, que é por todos, por todos, né? Sobre todos, em todos, né? E por todos. Então, esse um só Deus, Paulo, né, sintetiza, fala, só tem um Deus e um Pai. Ou seja, não podemos ter duas pessoas dentro da Trindade sendo chamadas de Pai, porque há um só Pai. E os próprios textos falam assim, olha, o Filho é o Filho, o Pai é o Pai, há uma distinção, né? Dentro da divindade, segundo os conceitos trinitários e até mesmo unitaristas ou dualistas, que tem duas pessoas distintas, uma é o Pai, outra é o Filho, só que o próprio Filho é profetizado acerca dele como Pai, e temos um só Pai, não nos criou, diz Malaquias no capítulo 2, verso 10, não nos criou um único Deus e não nos formou um único Pai. Então o problema do senhor é em relação a Jesus ser chamado de Pai da eternidade e ao mesmo tempo o Yahvé ser o pai dele. Não, ele é o próprio. Ele é o próprio. Ele é o próprio. Quer dizer, o título do tema é a mesma pessoa? São a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Felipe falou, Senhor, tu está falando tanto do Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Você está falando do Pai. Então há tanto tempo. A pergunta de retórica, da hermenêutica, que já responde. Estou há tanto tempo com você, você quer ver Pai? Fala, pastor César.
Bom, vamos lá. Quando eu disse que para ser pai precisa ter um filho, e para ser filho precisa ter um pai, obviamente eu estou me referindo aos 2 textos que eu citei, tanto em Provérbios quanto em Salmos, textos do Antigo Testamento, onde não está falando de ser um pai de algo que não seja absoluto, mas ali está falando do pai e do filho. A palavra filho aparece lá. Diferente do caso da eternidade, que aí é uma coisa abstrata. Então, o senhor está tratando de uma coisa abstrata, é uma coisa fora do contexto. Não responde ao texto. Agora, de fato, Jesus significa o Senhor salva. Então, ele é o Filho, dizendo que o Senhor, Jeová, está salvando. E ele está salvando através de Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é aquele que morre para pagar o pecado da humanidade. E ele está pagando o pecado para quem? Por todos eles. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para quem? Jesus pagou para quem? Por nós, em nosso lugar. Não é por quem. Para quem? Ele pagou. Ele quem oferecer... paga para alguém. Ele pagou para quem? Veja bem, o texto da Bíblia, o texto bíblico, ele está oferecendo a si mesmo sacrifício, correto? Para quem? A si mesmo. Para quem? A si mesmo, para si mesmo. Existem várias então ele referências. Pagou para ele mesmo? Para ele mesmo. Então, quem... Você que tem condição de dever alguma coisa para você mesmo? Nós queremos saber o seguinte... Porque se você deve para você mesmo, você não tem que pagar. Você é o devedor e o credor ao mesmo tempo. Sim. Se o senhor é o credor e o devedor ao mesmo tempo, se Jesus é o devedor e o credor ao mesmo tempo, por que ele morreu? Pastor César, existem várias referências mostrando que Jesus exerceu vários papéis, advogado, juiz. Não, mas você pode ser você pode ser advogado e juiz ao mesmo tempo? Não, na mesma causa? Não. Jesus é na mesma causa, advogado e juiz. Então, mas você no mesmo processo. Não, mas isso não tem a ver com o assunto. Sim, não fuge do assunto. Vamos lá. O assunto é assim: Jesus pagou a conta para quem? Para Deus, o Pai, que é ele mesmo. Então ele estava devendo para ele mesmo. Não, e ele não morreu para pagar. Não, se ele pagou. Jesus está devendo o quê? Jesus pagou a nossa conta dos pecados, dos todos os pecadores. E ele pagou para quem? Para Jeová. É difícil responder. Para Deus não é difícil. Ele pagou assim, para ele mesmo. Na história da igreja, essa heresia, ela apareceu, você deve ter, eu vi que o senhor tem informação e tal. Essa heresia aparece na história da igreja desde o século II e III. Não é heresia. E volta e meia, ela aparece, ela é rechaçada, as pessoas são expulsas da igreja, porque essa é uma heresia que desconfigura o Deus das Escrituras. Não desconfigura. Jesus, ele é apresentado como Filho de Deus. Ele é apresentado como Filho de Deus. A pergunta que eu fiz no bloco passado, que o senhor não conseguiu responder, eu volto com ela nesse bloco. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, por que ele ora ao Pai? E por que a vontade deles é distinta uma da outra e depois se reconcilia? O texto que eu perguntei de João capítulo 6, que também não teve resposta, Jesus disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade dele ou não? Veio para fazer a vontade dele. Então ele estava errado lá no texto de João 6. Porque ele disse, eu não vim para fazer minha vontade. Qual era a vontade do Pai? O texto nos faz perguntas que nós precisamos responder. Porque, veja bem, o que o texto nos pergunta? Eu não vim para fazer a minha vontade. A vontade é aquele que me enviou. Esse debate aqui não é para a gente entrar nos estudos, aprofundar na questão do texto, porque não temos tempo para isso. Já vai chegando aqui quase meio-dia. Mas pode se aprofundar. Mas é a terceira vez que o senhor disse que não tem tempo, mas o senhor veio para o debate. Sim, o debate nosso tem então, uma hora, vamos lá. Esse tempo que estava combinado. Por que Jesus orava? Porque ele, na condição humana, todo o santo orará a ti, diz a palavra de Deus. Todo aquele que é santo orará a ti. Por que ele orava? Ou seja, ele seria um homem que não ia orar, não ia jejuar, não ia buscar. Agora, a quem ele orava? O a ti é quem? Não entendi. O a ti, todo santo orará a ti. Orará a ti, a Deus. A Deus, o Pai. Sim, okay. Mas se ele não se fez carne? Então. Ele não se fez homem? Porque ele não é o Pai. Não, o Pai da eternidade, então não é Pai. Então quando Jesus estava aqui então na ele não terra, é Pai eterno. Quando Jesus estava aqui na terra, que ele levantava o olho ao céu para orar, por quê? Eu quero... O Pai estava lá em cima?
Ele não tinha ninguém lá em cima. Se ele já é o pai, porque eu disse aqui que ia apresentar, sei lá, 10 textos, mas eu acho que não precisa, todo mundo conhece. Por que que Jesus, por exemplo, aqui no texto que, quer ver, ó, Mateus 11, 25, graças te dou ao Pai. Jesus levanta os olhos aos céus e fala com o Pai. Se ele é o Pai, por que ele tem que levantar os olhos ao céu e falar com o Pai? Então, Quem está lá em cima? Vou te mostrar quem está lá em cima, se eu ler João 3,13. Ele fala para Filipe, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que está no céu. A saber, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Como é que o Filho do Homem está no céu? Se estava aqui falando para Nicodemos, do que ele está falando? Posso responder? Do que ele está falando? Então vamos lá. Essa é um dos homens da manifestação da divindade. Sim. Deus é onisciente, onipotente, exato. Isso já responde as suas perguntas, todas aquelas que você fez. Onipresente. Então Jesus, que está em todos os lugares, mas ele Exatamente. ora, ele fala com outra pessoa. Por que ele fala com outra pessoa e a vontade deles é diferente? Se ele está falando com outra pessoa e a vontade é diferente, imagina você é uma pessoa só, Sim. como somos, e aí você tem 2 tipos de vontade. Isso a psicologia... Eu tenho 2 tipos de vontades. Eu já entrei em conflito comigo mesmo. E resolveu? Várias vezes. Buscando o Espírito, eu consegui fazer a vontade do Espírito. Quando eu faço a vontade da carne, então eu faço a Jesus vontade da estava carne. em conflito. Então o senhor está dizendo que Jesus entrava em conflito, Com certeza. em contradição. O Getsemane explica isso, ou não? Entendi. O Getsemane não explica isso? Bom, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para cada um. É só ler o Getsemane. A paixão dele lá, afasta de mim esse cálice, eu não quero isso, eu não quero morrer. Tem que ter 2 aí? Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó, ele, falando de Jesus, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é Cristo, ele se assenta à direita da majestade. Se Jesus está à direita, quem é a majestade? E quem está à esquerda? Direita e destra. Na Bíblia, eu sou como professor de hebraico, sabe que destra tem um outro significado. A palavra muito destra é uma palavra grega. Direita, e o assunto aqui não é esse. Destra é grega, vamos exatamente. Vamos lá de novo. Ó. Vamos lá. Se Jesus assentou-se... Isso não é posição geográfica, à direita, pastor. Se Jesus assentou-se à direita da majestade, quem é a majestade? Se Jesus, ele é Deus, ele está sentado, se eu disse que ele e o Pai é a mesma pessoa. Ok, ele está à direita da majestade. A majestade, se você tiver uma Bíblia muito boa, bem traduzida, que não é o caso da Bíblia que você está usando hoje... Que é King James. Sim. Essa Bíblia não é King James. É a Megalossune do grego, essa é a King James. A King James ela é de 1600, século 17. Essa Bíblia é produzida aqui e traduzida para o português. A Bíblia King James é em inglês. Mas vamos lá. A palavra majestade aqui, numa Bíblia bem traduzida, que aparece com uma letra, inclusive, maiúscula, Jesus se assenta à direita da majestade. Se Jesus e o Pai estão sentados à direita, quem é a majestade? Jesus Cristo está sentado, segundo Apocalipse capítulo 7. O texto que eu estou citando é Hebreus 1, se você quiser ser, 1:3, se o senhor quiser achar aí. Aí entra a questão das definições. Direita e destra, vamos dizer, são palavras sinônimas, são sinônimos. E não é posição literal, porque o Cordeiro está no meio do trono, ele está no trono do Pai. A minha pergunta não foi sobre a direita. Minha pergunta não foi sobre isso. A minha pergunta, não foi, não citei essa palavra. Sim. A minha pergunta é, ele sentou à direita da majestade. Quem é a majestade? Jesus Cristo. Isso não é literal, pastor. Então, ele está ao lado da majestade, ele não é a majestade aqui. Não ele está sentado à direita da majestade. O senhor está olhando à direita como posição geográfica, como nós estamos aqui. O senhor está vendo 3 sentados no trono, e não tem 3 no trono. A posição do Cordeiro, com relação ao trono, a de se estar à direita, à destra do Senhor Jesus, no caso que Jesus Jesus é o Cordeiro de Deus, correto? Claro. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 7, verso 17, a gente precisa contextualizar, não ficar somente no contexto imediato, quando não traz uma resposta, isso é hermenêutica. O contexto amplo, ele explica muitas questões. Posição geográfica, por exemplo, diz aqui, ó, Apocalipse 7, 17, que o Cordeiro
Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes de águas vivas e Deus limpará dos seus olhos toda sua lágrima. Então o cordeiro está no meio. Nessa versão King James, que o pastor disse que não é a King James, mas pelo menos o que eu leio aqui de King James, já comparei as traduções, as versões da King James, ela diz assim, porque o cordeiro que está, essa tradução diz, no centro do trono, não é à direita. O cordeiro não está à direita, não está à destra. Essa destra, a gente precisa estudar, analisar o que foi passado para a gente nos cursos teológicos, está se relacionado a poder, a governo, a autoridade, pastor. Ele está no meio do trono, Posso responder essa questão? E não à direita. Posso responder essa questão? Sim, senhor. Ok. Quais os textos que diz que ele está no centro? 7:17? O senhor usou mais um, qual que é? Da King James, e eu estou citando aqui outra tradução. Não, mas é sempre o 7:17, né? Tá. 7:17. Nessa okay. tradução, okay. A tradução ao meio de corrigida, está no meio, outra diz que está no centro. Mas é a mesma coisa, são palavras sinônimas. De fato, ali está no meio mesmo. Meio significa o quê? Meio. No meio, entre. Então, e quem está à direita na questão trinitária... Posso usar meu argumento? Vai lá. Então vamos lá. Meio no meio, centro. Meio no meio ali... não é à direita. No 7:17. E nem esquerda. Okay. Precisa falar. Se no 7:17, porque o cordeiro não é estático, ele se movimenta o tempo todo. Se lá no 7:17 o centro é centro, a palavra centro lá é centro, meio. Por que nos outros textos que a palavra é dexios, que significa direita, e essa palavra o tempo todo aparece nas escrituras? Em todo momento que ela aparece nas escrituras, em todos os casos, absolutamente todos. De Mateus 1 a Apocalipse 22, significa ao lado direito. Por que o senhor não assume, igual eu estou assumindo, que nesse caso é o centro? E por que o senhor não assume que lá é a direita? Qual é a dificuldade nisso? Porque não é uma literalidade, não está falando... Mas aí no seu é literal? Centro é literal. No seu é literal. Não. No 7:17 é literal. Nas escrituras só... Tá no seu argumento, do 7:17 é literal? No que o pastor Elias citou lá... Não, lá é Dexios. Lá não é. No texto de Apocalipse, se está sentado, só tem um trono e um assentado no trono. Meu trono e seu trono. O que é seu e o que é meu, tem diferença? Esta Bíblia é sua e esta Bíblia é minha. É a mesma Bíblia? No conceito humano, convencional, sim. Mas a Bíblia não é para ser lida dessa forma. Para quem não conhece o texto grego... Está entendendo que o pastor está falando que é uma questão de tradução, né? Não, aqui, tá vendo? Aqui, na verdade, a King James traduziu por meio. Não. Por centro. King James é por centro. Centro. Isto não é o que o texto diz. Como diz o texto original? Do texto que o senhor está lendo? Mesos. Isso. Mesos. Sim, diz o versículo, como que ele está construído, como que ele está... Meio, o versículo meio, todo. Centro, meio, tá certo. Sim. Só que o senhor está usando o 7:17, ninguém citou o 7:17. Sim, mas... Então o senhor cita um posição texto... geográfica. Então vamos lá. Eu citei para mostrar a posição geográfica do cordeiro. Então o senhor cita um texto que não foi citado antes e diz assim, aqui é centro. Isso chama... Ora, eu tenho que ser... intelectualmente honesto. De fato, o texto que o senhor citou é meio. Sim. É centro. Tá tudo bem. Posição geográfica. Só que eu não usei esse texto. Eu usei o texto isso onde a palavra mesos... contextualizar. Não. Isso não chama contextualizar. Isso é uma cortina de fumaça que o senhor levantou, porque o texto que eu apresentei para o senhor não foi esse. Então, nesse texto, de fato, é centro. Mas o texto que eu apresentei é Hebreus 1:3, que diz que ele se assentou à direita. E lá não é a mesma palavra grega. A palavra grega que o senhor usou é mesos. E aí eu dou a mão para uma toré, é centro. Só que lá em Hebreus 1:3 está dizendo que ele se assentou a dexios, à direita, não é mesos, à direita da majestade. E eu perguntei, se meio é meio, por que direita não é direita? Todos os momentos que a palavra dexios aparece na Bíblia, eu posso fazer aqui um compilado rápido, por exemplo, se teu olho direito te faz tropeçar, é a mesma palavra. Jesus está falando que é o olho do meio? Se a tua mão direita te faz tropeçar, Jesus está falando que é a mão do meio. Então. Se a tua mão direita te faz tropeçar, tem diante de vós dois caminhos, da direita e da esquerda, Jesus está falando do caminho do meio. Então todas as vezes que aparece dexios, é direita. E qual que é o problema do senhor assumir que a palavra dexios é direita? Por uma simples questão.
o senhor falou, tem uma enxurrada de textos bíblicos, e eu concordo. Não, caminhão, exatamente. Até concordo com essa afirmação sua. Tem uma enxurrada de textos bíblicos que afirmam que Jesus ora está à direita do Pai, ora está à destra de Deus, que aí a questão das traduções, e a gente tem que pesquisar e examinar um pouco mais a fundo os significados de direita. Direita nem sempre está relacionada à literalidade, pastor. O senhor não pode tratar... Veja bem. Deixa eu só concluir. Eu não quero parecer arrogante, mas Sim. é que assim, algumas vezes o senhor me fala comigo como se eu não soubesse o que é exegese. Exatamente. Como se eu não soubesse o que é grego, como eu não soubesse o que é hebraico. Eu sou alfabetizado nessas línguas. Sim. Eu sou professor de hebraico. Eu sei o que eu estou falando. Então, ele não sabe o que é destra, o que significa mas das escrituras direitas. Então vamos lá. E destra? Apresenta para mim uma ocorrência de Mateus 1 e até Apocalipse 22, o texto grego, uma ocorrência onde dexios do grego não significa lado direito. Uma ocorrência só. Só que acontece o seguinte... O senhor tem a ocorrência? No nosso idioma, ou melhor dizendo, a direita, para nós, literalmente falando, é uma coisa. A destra nas escrituras é outra totalmente diferente. A direita da escritura significa poder relacionado a governo, poder, autoridade. O filho se assentou à direita do pai, tomando para si o governo. O senhor tem o texto que eu pedi? O senhor tem um texto? Não tem o texto que o senhor pediu. Né? Então, o seu argumento é sem textos. Porque direita não é literalidade. Por isso que você não então, quando Jesus disse, se o seu olho direito escandalizar, não é o olho direito. Aí está falando de outro tema, não está falando de céu, de governo, de principado, de autoridade. Deixa então eu fazer agora o tema eu queria falar... para o pastor César, que falta a dele. Sim. Só que antes, eu percebo que há 2 pesos e 2 medidas. Claro. Quando convém ao Senhor... Não. Só um momentinho. A destra é figurada, é figura de linguagem, é metáfora, seja lá o que for. Isso é notório. Quando é mesos, que é meio, para o senhor é literal. Pastor César, já que o senhor afirma que existem 2 pessoas na divindade, a minha pergunta é, João capítulo 10, versículo de número 30. Diz literalmente, eu e o Pai somos um. Como é que o senhor sai dessa aí? Se o próprio Senhor Jesus, não foi ninguém, mas ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Isso não diz, não está querendo se referir que na divindade só tem uma pessoa? Tem uma pessoa aqui chamada... tem uma pessoa aqui chamada, acho que Vanderlei, que de segundo em segundo ele posta esse texto de João 10:30 e de fato é um texto contundente a favor do unicismo. Mas a resposta é muito simples, baseada no próprio texto. Né? Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele está dizendo que ele e o Pai estão em unidade. Por exemplo, o senhor é casado? Não é unidade. O senhor não é casado? Texto, sinto lhe informar, a própria reação dos judeus então, mostra que não que é são unidade. 2, pastor César. Então deixa eu posso responder? Então, pode. O senhor é casado? Sim. O senhor e sua esposa são uma só carne? Uma só carne. Tá. O senhor é a sua esposa? Sim. O senhor é a sua esposa? Não sou mesmo. Sou casado com a minha esposa. Tá, mas o senhor é ela? Não sou ela. Então, essa unidade é composta, né? E aí nós temos que saber distinguir então, quando o texto está falando então, de composta, quando está falando de unidade absoluta. Essa unidade é composta. Sim. Quem responde melhor essa pergunta, Elias, é o próprio Senhor Jesus Cristo, a respeito dessa unidade. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele diz o seguinte, por exemplo, lá em João capítulo 17, versículo 21, Jesus orando ao Pai, de novo, ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Ele está falando da igreja. Todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim. Unidade absoluta. Como tu, ó Pai, o és em mim. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todo pastor já pregou sobre unidade usando esse texto. A igreja inteira é uma única pessoa? Não pode ser. Então acabou o debate. Acabou o assunto. Não acabou o debate, por quê? Porque a própria... Mas Jesus Cristo está explicando. Presta atenção. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Sim. Em João 10:30. Agora, em João 17, eu não estou falando de Paulo, de Pedro, Sim. de João Natas Eduardo, que o senhor falou. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo assim, ó. Mas eu não posso que falar? Eles... Pode, mas eu estou montando meu argumento para te ouvir. Lá. Ele está dizendo assim, ó. Que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. João 10:30, eu e o Pai somos um. Aqui ele está dizendo, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um, do jeito que nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora pergunta, a igreja é uma pessoa? Não.
Então o pai e o filho também são pessoas distintas. Jeová e Então, Jesus é a mesma simples. pessoa. Acontece, e o próprio Cristo falou isso em João 10:30, o texto que o pastor citou. Agora, o que mais chama a atenção, e deve chamar a atenção dos ouvintes e do O senhor ficou leitor... satisfeito com a resposta dele? Não, porque... Então, qual que é a sua colocação? Porque eu até entendi. Se Jesus Ele tá e falando o Pai é só uma pessoa, formam apenas uma pessoa, Sim. e a igreja, que são bilhões, é apenas milhares. ou são pessoas diferentes? Aí tem que pegar separar o que Jesus está falando dentro das mesmas orações, da mesma oração, da mesma frase. O que acontece? Uma coisa é a unidade composta, outra coisa é a unidade absoluta. Porque quando Jesus cita em João capítulo João 30... 17, ambas são compostas. O senhor falou que eu estava usando um outro versículo, um outro texto para contextualizar o outro, que eu não poderia fazer isso, o senhor acabou de fazer com João 10:30. Mas foi eu que citei. No caso, ele usou eu. para contextualizar a resposta dele de Foi eu João que usei, 10:30. Então, exatamente. O problema de João 10:30, que Jesus entrou e que muitos ignoram, é a própria reação dos judeus. A reação deles, eles entenderam perfeitamente que ele estava cometendo uma blasfêmia e por isso iam apedrejá-lo. Então a própria reação, por que ele ia apedrejar? Por que vocês vão me apedrejar? Porque curei um camarada no sábado? Não, porque sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Se lermos o contexto, o contexto imediato, uma questão simples da hermenêutica, vamos ver a reação deles com a atitude da palavra que Jesus falou. É simples, João 10:30. E os judeus responderam assim, no verso 31, né? Deixa eu ler o verso 31. Por isso, mais uma vez, os judeus pegaram pedra e pau. Por quê que eles pegaram pedra e pau? Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer, se ele fala que é um em unidade, como é que os caras vão matar ele porque ele está falando que é um em unidade com o Pai? Vão matar ele por causa de unidade? Vão matar a igreja porque a igreja forma um com Deus, forma uma unicidade? Só que aí tem um problema. A reação dos judeus mostra que ele entenderam o que ele estava dizendo. Mas eles não foram apedrejar Jesus porque Jesus disse que era o Pai, mas que ele estava sendo homem, estava se fazendo Deus. Exatamente. Então, e não é Deus? Vamos lá. Segundo o conceito trinitariano, não é Deus também? Claro que então, pronto. Vamos lá. E eles iam matar ele por essa declaração. Vamos ver, então. Eu usei o texto de João 17, onde o Senhor Jesus Cristo... Na sua oração... Eu te escutei, pastor. Sim, senhor. Então, vamos lá. Eu usei o texto de João 17, onde o Senhor Jesus Cristo cita a unidade dele com o Pai, dizendo que a unidade da igreja tem que ser igual a dele com o Pai. Aí eu perguntei, a igreja é uma pessoa? Ele disse, não. Então o Pai e o Filho também não são a mesma pessoa. É claro no texto. Mas o senhor disse assim, esse texto não vale porque... Não vale. Esse texto não vale porque o senhor citou um texto diferente. Tá. Então vamos trabalhar João 10:30. Tá satisfeito? Então vamos lá, vamos João 10:30. Jesus Cristo diz assim, João capítulo 10, versículo 30, palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. Eu disse, o senhor é casado? Sou. O senhor e sua esposa são uma carne? Somos. Você é a sua esposa? Não. Se for pela parte da carne, sim. Então, mas se fizer mal a ela, tá fazendo mal a mim. Então, a diferença é que assim, eu tenho ouvido o seu argumento, aí eu falo um argumento. Mas. Perdão. Tá tudo bem, vai. Mas é que eu. É porque eu tô em desvantagem aqui, que tem dois contra mim, então eu tô. É que se não. Tô aproveitando. Bom, se o senhor quiser, a gente pode parar. Não tem problema. Continue. Você quer parar? Conclua. Você que sabe. Não, conclua. Então vamos lá. Eu e o Pai somos um. Jesus não disse eu sou o Pai. Ele disse estou em unidade. Aí o senhor disse assim, não, mas a reação dos judeus é essa, que ele falou que ele e o Pai é a mesma pessoa. Então vamos ler o texto. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirar. Jesus disse, tenho-vos mostrado muitas obras, por qual dessas vocês me apedrejam? E responderam os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te faz Deus a ti mesmo. Replicou Jesus, não está escrito na vossa lei, vós sois Deus? Ele chamou Deus aquele que foi dirigido à palavra de Deus. E a escritura não pode falhar. Então, aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, diz, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus. Aí. Dentro do texto, dentro do contexto, Jesus está dizendo o seguinte, ele está se apresentando ali, ele e o Pai como um, sendo um o Pai e o outro filho. No contexto do texto, tem como o senhor negar agora? Então, mas aí eles não falaram que ia apedrejar ele porque ele se disse filho. Ele se disse depois, vocês vão me apedrejar porque eu disse que sou filho de Deus. Só que a reação dos judeus, nós vamos te apedrejar porque você está dizendo que é Deus. Tá, vamos continuar a leitura, que parece que não resolveu. Então vamos lá. Jesus então, vai falar, aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, diz, tu blasfemas porque declarei que sou filho de Deus. E foi essa a declaração? Se não faço as obras de meu Pai,
Mas aí o senhor está Mas essa duvidando foi de Jesus agora? Mas essa foi a porque quem tá declaração falando... dele? Então, quem está falando isso aqui não no sou texto. eu, nem o Jonatas Edwards. texto, pastor. É o Senhor Jesus Cristo. Que está falando. O Senhor Jesus Cristo Que é está filho de respondendo àqueles que querem apedrejá-lo. E ele está respondendo que a unidade dele é porque um é o Pai e ele é o Filho. Quem está respondendo isso é Jesus. Eu não estou interpretando. Eu só estou lendo o versículo. Versículo 37. Se não faça as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faça a obra do meu Pai e não me credes, credes então pelo menos nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então tem Pai e Filho nessa jogada. Então essa historinha de que João 10:30 é o fim. Não João 10:30 me ajuda. Ajuda muito. João 10:30 está dizendo que a unidade dos dois é a unidade de um pai e um filho. Exatamente. Ora, meu Deus do céu. Então, o texto lá de João 17, que eu citei agora há pouco, do qual o senhor não só tangiversou, também está dizendo que eu e o Pai somos um, queremos que vocês sejam um como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia. A igreja é uma pessoa? Não. São várias. É um corpo. Jesus e o Pai são um. O mesmo também exatamente com outras, sendo pessoas distintas. Agora, é muito claro. Então, é muito legal, pastor, quando a Bíblia tem autoridade. Sim, muita. Então, muita sugiro autoridade. que o irmão estude esse texto. Estude esse texto. Leia o texto com calma. E a sequência do texto que o senhor está citando. Eu estou citando a sequência do texto. Lógica. Exatamente. Que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então veja aqui. Ele estava aqui falando para os discípulos: estou no Pai. Falando para os judeus que queriam apedrejar ele. Acho que todos os unicistas estão ouvindo. Lá em cima. Eu acho que todos os unicistas estão ouvindo esse programa. Esse texto está resolvido. Imagino que está resolvido. Está resolvido. Respondendo aqui o senhor, quando a gente pega as escrituras, aquilo que eu falei no princípio do debate, quem está ouvindo pode voltar ao início. As escrituras, elas afirmam desde o princípio que Jeová viria. Eis que o vosso Deus virá. Inclusive, Concordo. João envia 2 de seus discípulos lá em Lucas capítulo 7. És tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Havia uma promessa que Jeová viria aqui. E chega na hora, Jeová manda outro. Então, o tema do debate é: Jesus e Jeová é a mesma pessoa? Jeová afirmou que viria. Jeová afirmou, pastor, até no livro de Zacarias, que seria vendido por 30 moedas de prata. Jeová falou: calcularam o meu preço. 30 moedas de prata. Onde que Jeová foi vendido por 30 moedas de prata se ele não é o próprio Senhor Jesus? Esses são os textos messiânicos. Exatamente. Jesus não é o Messias? É o Messias. Exatamente. Mas é o próprio Jeová. Esses são os textos messiânicos. Como que a gente responde esse argumento? Em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 diz assim, falando de Jesus. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus falou aos pais pelos profetas. Sim. Deus falou aos pais pelos profetas. Nesses últimos tempos, falou pelo Filho. Falou pelo Filho. O pai e os profetas são a mesma pessoa? Não. Então o Filho também não é. Porque o texto diz assim, tendo falado aos pais através dos profetas, a palavra grega é dia ali, através, daí vem a palavra diagonal, através deles. Diagonal é aquele que corta de um lado ao outro. Através dos profetas. Tendo Deus outrora falado através dos profetas, aí eu pergunto, o Pai é os profetas? Não. Não. A nós, nesses últimos tempos, falou através do Filho. Então, o que esse texto tem a ver com o texto que eu estou falando para o senhor? Vou chegar nele. Lá de Zacarias, então, capítulo 11. Primeiro, Hebreus 1 fala que Jesus, que foi o Pai, Jeová, fala através dos profetas e através do Filho. Nesses últimos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro. Herdeiro significa que herdou alguma coisa de alguém. De todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, através do qual fez o mundo. Sim. Ele, Cristo, o herdeiro, através do qual Deus fala agora, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus veio para cumprir todas essas profecias que o senhor está citando aí. Jesus veio para apresentar o Pai. Jesus veio para apresentar, ele disse, a obra de Deus o reino de Deus é esse, que conheçam o Pai. E Jesus que vem apresentar o Pai. Então, só dê uma lida lá em Hebreus capítulo 3 e
seguir E em frente. chegamos ao final.